10 salmos esquecidos que curam a alma em momentos de angústia. Há dores que não têm nome, feridas que não aparecem nos exames, angústias que não se resolvem com frases prontas ou promessas vazias. Existem dias em que a alma parece afundar em um lugar onde a luz não chega, onde as orações ecoam sem resposta e onde até a fé parece frágil demais para sustentar o peso do silêncio de Deus. Muitos conhecem os salmos mais famosos, aqueles que foram estampados em quadros, recitados em músicas, pregados nos púlpitos. Mas há outros, salmos menos conhecidos, versos escondidos como joias em rochas esquecidas, escritos por homens que sangraram por dentro enquanto ainda criam, homens que, mesmo sem forças, registraram seus gemidos como orações. Estes salmos não foram escritos para momentos de celebração. Foram escritos no meio do desespero, do medo, da culpa, da solidão e da espera. São gritos registrados em papel, gritos que hoje ainda curam. É sobre esses salmos que vamos falar. Este vídeo não é para quem busca promessas fáceis. É para quem já dobrou os joelhos e não sentiu nada. Para quem leu a Bíblia e não encontrou alívio. Para quem serviu a Deus e ainda assim enfrentou dias tão escuros que pensou, será que Ele me esqueceu? Se você já se sentiu assim, então você não está só. E mais do que isso, você está exatamente onde muitos dos salmistas estiveram quando escreveram suas palavras mais profundas. Nos próximos minutos, vamos caminhar por entre salmos esquecidos. Cada um deles é uma oração em carne viva. Palavras inspiradas não para aqueles que venceram, mas para aqueles que estão lutando para continuar de pé. Eles não trazem fórmulas, trazem encontros. Eles não prometem que a dor vai embora, mas apontam para o Deus que permanece mesmo quando tudo parece desmoronar. E é aqui que começamos a primeira jornada, com um salmo que ecoa o grito de quem crê, mesmo quando não sente. O clamor de quem fala com Deus, mas não ouve resposta. A súplica de uma alma que ainda o busca, mesmo no escuro, quando a fé é um grito sem voz. Há momentos em que a fé não tem forma, não se veste de hinos, nem se apoia em certezas. Ela simplesmente grita, um grito abafado, que sai de dentro da alma como se atravessasse o peito com lágrimas invisíveis. É o que vemos no Salmo 77, o clamor de um homem que ora sem resposta, que busca e não encontra, que lembra do passado como se fosse um lugar onde Deus morava, mas não mora mais. As minhas mãos se estendem durante a noite sem cessar. A minha alma recusa consolo. Essas palavras não saem da boca de um incrédulo. São ditas por alguém que conhece a Deus, que tem memória de milagres, que carrega em si o peso de ter experimentado a presença e agora sente a ausência. Essa é a dor mais difícil de explicar. Crer e ainda assim sofrer, orar e continuar vazio. O salmista se debate entre lembranças e perguntas. Será que o Senhor rejeitou para sempre? Acabou-se a sua misericórdia? Deus se esqueceu de ser benigno? Ele não finge. Ele não mascara sua crise. Ele escreve sua dúvida como quem escreve sua última esperança. E é aqui que começa a cura, quando a fé não precisa mais de maquiagem, quando a alma rasga o que sente diante de Deus sem medo de parecer fraca. No contexto original, esse salmo é atribuído a Asaf, um levita que servia no templo, um homem consagrado. Mas até ele, que vivia cercado pela adoração, passou por uma noite em que a adoração parecia não alcançar o céu. Isso nos ensina algo profundo. Não é a sua posição que determina a intensidade da sua angústia. A dor visita até os mais consagrados, e Deus não se ofende com a dor que vira oração. O segredo está na virada que o salmo faz. Depois de despejar todas as suas perguntas, o salmista decide lembrar, não do que sente, mas do que Deus já fez. Ele diz,
recordarei os feitos do Senhor. Meditarei em todas as tuas obras. E é aqui que a fé muda de tom. Ela continua sem resposta, mas encontra direção. O salmista não teve uma visão, não ouviu uma voz, mas teve memória. E às vezes lembrar é tudo que temos. Lembrar do mar que se abriu, lembrar da rocha que deu água, lembrar do dia em que ele nos encontrou no vale e nos levantou. A fé nesse salmo não se mostra como força, ela se mostra como insistência. A alma que insiste em buscar mesmo no escuro. O coração que insiste em crer mesmo sem ver. E essa é a fé que cura. Não a que ignora a dor, mas a que leva a dor para o altar. Se hoje você sente que Deus não responde, talvez seja porque Ele está te chamando para lembrar. Não da sua força, mas da fidelidade dEle. E se você só conseguir chorar, que esse choro seja uma oração. Se só conseguir lembrar, que essas memórias sejam sua adoração. E se tudo o que restar for um grito silencioso, que esse grito suba como incenso ao trono da graça. A noite em que Deus pareceu injusto. Há um tipo de dor que não nasce da perda, mas da injustiça. Uma angústia que brota ao ver o mal prosperar diante dos nossos olhos, enquanto os justos sofrem em silêncio. É a revolta do coração que acredita em um Deus justo, mas que se vê cercado por realidades que parecem negar essa justiça. É sobre isso que o Salmo 10 fala. Não de forma teológica, mas visceral. Não com respostas prontas, mas com perguntas que poucos têm coragem de fazer. Por que, Senhor, permaneces longe? Por que te escondes nos tempos de angústia? Não é um ateu que diz isso. É alguém que conhece o nome de Deus, mas que se sente esquecido por ele. O salmista descreve a arrogância dos ímpios, que vivem como se nunca fossem prestarem contas. Eles armam ciladas, exploram os fracos, zombam da justiça e ainda dizem no coração: Deus não se importa. Essa é a noite em que Deus parece injusto. Quando o mal tem palco, tem voz, tem poder. Quando o perverso não é punido e o inocente é esmagado. O salmista observa tudo isso e se inquieta. Ele não está blasfemando, está orando. Ele transforma sua indignação em súplica. Ele não desiste da justiça de Deus, mesmo quando ela parece ausente. O contexto hebraico do texto nos mostra que a palavra usada para esconder-se aqui tem o sentido de se recolher em silêncio. Não é que Deus tenha abandonado, mas que Ele escolhe não intervir de imediato. Essa escolha, para nós, é confusa, mas para o salmista torna-se motivo de clamor, porque mesmo no silêncio de Deus, Ele ainda o procura. Essa é uma fé madura. A fé que não finge entender tudo, mas que se recusa a chamar o mal de bem. O salmista não se acomoda com o caos. Ele não diz, é assim mesmo, a vida é injusta. Ele leva sua indignação para o trono da graça. E ao fazer isso, ele não apenas expõe a maldade dos homens, ele expõe a sua sede de justiça, a sua confiança em um Deus que enxerga o invisível e ouve o silêncio dos oprimidos. Ao final do salmo, a oração muda de tom. O salmista declara: Tu, Senhor, tens visto, tu atentas para o trabalho e a dor, para os tomares em tuas mãos. É uma rendição, não da fé, mas da necessidade de entender tudo. Ele entrega nas mãos de Deus o que não consegue resolver com os olhos. Ele deixa o julgamento para o justo juiz. Se você já sentiu que Deus estava demorando demais para agir contra a injustiça, esse salmo é para você. Não para que você encontre explicações, mas para que encontre um lugar seguro onde possa derramar sua dor sem medo. Deus não se ofende com sua revolta quando ela é sincera. Ele se aproxima, ele escuta e ele virá, porque o tempo dele não é omissão, é soberania. A caverna da alma quebrada. Há lugares na alma que lembram cavernas, escuros, estreitos, abafados.
Espaços onde não há mais barulho de batalha, mas também não há luz, só eco, só espera. Só a sensação de que o mundo continuou do lado de fora, enquanto você ficou trancado em um esconderijo que ninguém vê. É esse o cenário do Salmo 142. Um salmo escrito por Davi, não em um trono, mas dentro de uma caverna, literal e espiritualmente. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a Ele exponho a minha angústia. Não há glória nessas palavras, há entrega. Davi está fugindo, cercado por inimigos, sem aliados, sem garantias, com medo. A caverna de Adulão foi o abrigo de um homem que tinha uma promessa sobre a cabeça, mas que agora só tinha pedras como travesseiro e a própria sombra como companhia. No contexto histórico, Davi havia sido ungido como rei, mas ainda não tinha coroa. Era perseguido por Saul, abandonado por Israel e rejeitado por aqueles que deveriam apoiá-lo. O contraste é cruel. O ungido vive como fugitivo, o escolhido se esconde como culpado. E é nesse paradoxo que nasce um dos salmos mais sinceros das Escrituras. Nesse salmo, Davi não tenta encorajar ninguém, ele não prega, ele não canta vitória, ele apenas clama. Diz que o espírito dele desfalecia, que ninguém olhava por ele, que se sentia sozinho e fraco. E mesmo assim, ele fala com Deus. Mesmo assim, ele ora. O versículo mais forte talvez seja este: olha para a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Refúgio me falta, ninguém cuida da minha alma. Isso não é exagero, é confissão. E é exatamente aqui que o Salmo se torna cura, porque ele nos ensina que Deus não precisa que a alma esteja forte para ouvir. Ele escuta quem está no fim, ele visita quem está escondido, ele entra na caverna. É interessante notar que, segundo o contexto hebraico, a palavra usada para refúgio aqui é a mesma usada em outros salmos para descrever o próprio Deus. Ou seja, quando Davi diz que refúgio me falta, ele está dizendo: faltam-me as estratégias humanas, os aliados, os recursos, mas ainda me resta o Senhor. E é por isso que ele não se afunda. Ele está quebrado, mas ainda direcionado. Sem saída, mas não sem fé. Ao final, Davi profetiza: tirarás a minha alma da prisão para que eu dê graças ao teu nome. Ele não viu ainda a saída, mas já sabe que a gratidão virá, porque a fé não depende do ambiente. Ela sobrevive até nas cavernas. A alma quebrada ainda pode esperar em Deus. Se hoje você está vivendo um tempo de caverna, invisível, isolado, exausto, saiba que a presença de Deus alcança esse lugar. A caverna não é o fim, é o intervalo. O refúgio não está no esconderijo, mas na voz que escuta sua oração mesmo aí dentro. Ore como Davi, não esconda a angústia, entregue, diga tudo. Deus não tem medo do escuro. Ele entra com você e ele sabe o caminho de saída. O corpo que adoece pela carga da culpa. Nem toda enfermidade começa no corpo. Há dores que nascem na alma e com o tempo encontram um caminho até os ossos. O Salmo 38 é um grito de quem foi esmagado pela consciência. Não é um salmo sobre o sofrimento causado pelos outros. É o retrato cru de alguém que reconhece: parte da minha dor sou eu quem causei. E isso pesa. Davi escreve esse salmo em pranto. Ele não tenta se justificar. Ele não culpa ninguém. Ele não pede que Deus elimine os sintomas. Ele suplica por misericórdia. E mais do que isso, ele revela como a culpa, quando não tratada diante de Deus, corrói por dentro. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua indignação, nem há paz nos meus ossos por causa do meu pecado. E dor emocional se mistura à física. O corpo sente o peso da alma. A mente cansada se transforma em fraqueza muscular. O espírito abatido se reflete em febres, feridas e dores inexplicáveis. No texto hebraico, a palavra usada para descrever o peso das iniquidades carrega o sentido de algo que afunda, que esmaga,
como uma pedra sobre o peito. É a sensação de quem vive tentando esconder o erro, mas já não consegue mais esconder os sintomas. Davi não está distante de Deus. Ele está diante dele, nu de máscaras. Ele sabe que seu pecado ofendeu a santidade de um Deus justo, mas também sabe que essa mesma santidade abre caminho para o arrependimento. O que o mantém de pé é a certeza de que Deus escuta um coração quebrantado. Por isso, mesmo doente, ele ora, mesmo fraco, ele confessa. Ele não pede que Deus o livre das consequências. Ele pede que Deus não o abandone. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Isso é entrega. A alma que não tenta manipular o céu, que não esconde o que sente, que não trata a culpa como algo irrelevante, mas também não permite que ela o defina para sempre. Neste salmo, Davi nos ensina que a culpa não tratada vira prisão, mas a culpa entregue, confessada, chorada, se transforma em ponto de encontro com a graça. A restauração não começa com a cura do corpo, começa com o perdão que liberta a alma. E é isso que ele busca. Se você sente que carrega culpas antigas, se há algo que ainda pesa, que adoece sua mente, que perturba seu sono, que enfraquece seu corpo, entregue. Não tente fingir que passou. Diga a verdade para Deus. Ele conhece e Ele cura. O sangue de Cristo não apenas perdoa o pecado, Ele cura a alma que sofre por tê-lo cometido. O corpo volta a respirar quando a alma se rende, e a alma se liberta quando para de esconder. Confesse, clame e seja restaurado quando o passado te persegue. Há uma dor que não é provocada pelo presente, mas pelo eco do que já aconteceu. Um tipo de tormento que não se manifesta com novas feridas, mas com lembranças antigas que insistem em sangrar. O Salmo 143 é o retrato da alma que tenta viver, mas é constantemente puxada para trás por lembranças que ainda não foram curadas. É a oração de quem está preso não em correntes visíveis, mas em memórias que o sufocam. O inimigo perseguiu a minha alma, esmagou-me por terra, fez-me habitar nas trevas, como os que morreram há muito. Essas palavras mostram o efeito de uma guerra invisível. A perseguição aqui já não é literal, é interna. Davi sente o peso do passado, de batalhas, de decisões, de pecados, de perdas. Tudo isso comprimido na consciência e projetado sobre o presente. O Salmo não diz exatamente qual o contexto da perseguição, mas a linguagem é emocionalmente devastadora. Ele se sente como quem vive em um túmulo em vida, como quem respira, mas já perdeu a luz. O tempo verbal que ele usa é passado contínuo. Isso revela que não se trata de um episódio isolado, mas de uma angústia prolongada que parece se arrastar com os dias. No contexto hebraico, a expressão "fez-me habitar nas trevas" carrega a ideia de exílio emocional. Um afastamento não apenas das pessoas, mas da própria identidade. Davi sabia quem era, sabia que tinha promessas sobre si, mas o passado o fazia duvidar se ainda merecia continuar. E mesmo assim, ele ora. Mesmo assim, ele se volta para Deus. É nesse salmo que ele diz: "A minha alma tem sede de ti, como terra sedenta." Ele reconhece que a única maneira de sair da prisão do passado é se encharcar da presença de Deus no presente. Ele não tenta apagar o que viveu, ele busca redenção. Não nega o que passou, mas entrega ao Senhor cada lembrança, como se dissesse: "Toma isso também, me liberta disso." Ele continua: "Faze-me ouvir pela manhã da tua benignidade." Davi não pede uma experiência grandiosa. Ele quer apenas acordar e ouvir a bondade de Deus mais alto que as vozes do passado. Isso é cura. Quando a presença de Deus começa a reescrever o que as lembranças gritavam, quando a graça começa a silenciar as acusações. Se você se sente perseguido por memórias que não te deixam viver, este salmo é a sua oração.
Entregue-as a Deus. As lágrimas que você derramou por algo que já passou não são sinal de fraqueza. São convite à restauração. Deus não apenas perdoa o passado, Ele redime. Ele transforma a lembrança em testemunho, a dor em altar, o passado em chão para um novo começo. O inimigo quer te manter preso ao que você fez ou sofreu. Deus quer te lembrar de quem você é nele. Clame como Davi. E quando o passado tentar te paralisar, ouça a voz de Deus dizendo: eu faço novas todas as coisas. A espera que desgasta os ossos. Esperar é uma das experiências mais dolorosas da fé. Não porque Deus falha, mas porque nem sempre Ele responde no tempo que desejamos. O Salmo 130 nasce desse lugar. Um abismo entre o clamor humano e o silêncio divino. É a súplica de quem ainda acredita, mas já sente os ossos pesarem sob o fardo do tempo. Não é o grito de quem desistiu, é o gemido de quem continua esperando, mesmo quando tudo dentro de si já queria parar. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. O salmista não está orando de um lugar seguro. Ele não está escrevendo de cima de uma montanha. Ele está nas profundezas. A palavra hebraica usada aqui é a mesma usada para descrever o fundo do oceano, um lugar sem luz, sem controle, sem ar. Ele não está apenas triste, ele está afundando, e mesmo assim seu clamor sobe. Mesmo de baixo, ele ainda crê que Deus pode ouvir. Esse salmo é uma joia para quem está cansado de esperar, porque ele não romantiza a dor, nem transforma a espera em fórmula. Ele mostra que a fé é verdadeira na alma que clama do fundo, que chora sem ver saída, mas ainda assim diz: Senhor, ouve a minha voz. O salmista não exige, ele suplica, ele não negocia, ele confia. E é essa postura que revela uma fé purificada pelo fogo da demora. Logo em seguida ele diz: se observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? É como se o salmista estivesse dizendo: se dependesse dos meus méritos, eu nem estaria aqui, mas eu clamo porque conheço a tua misericórdia. Isso muda tudo. Ele não espera porque acha que merece. Ele espera porque sabe quem Deus é. Ele confia porque conhece o caráter do Senhor. O versículo mais impactante talvez seja: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Ele não espera por um milagre específico, ele espera por Deus. Ele não busca apenas uma mudança de circunstância, ele busca a presença que sustenta durante a espera. A fé não está em ver o fim, mas em permanecer até que ele fale. No contexto cultural de Israel, a espera era vista como parte da maturidade espiritual. Os profetas esperaram. Os patriarcas esperaram. Jesus mesmo esperou em silêncio antes da cruz. A demora de Deus nunca é descuido, é formação, é revelação. É o espaço onde Ele não nos entrega o que pedimos, mas nos molda para receber o que realmente precisamos. Se você está cansado de esperar, este salmo é a sua oração. Não tente acelerar o tempo de Deus. Em vez disso, peça para que Ele te sustente no meio da espera. Porque quando a alma aprende a confiar nas profundezas, ela já não depende da superfície para respirar. O que te segura não é o tempo que passa, mas a palavra que permanece. Deus não ignora o seu clamor. Ele está te preparando, e quando o tempo chegar, você verá que a espera não foi perda de tempo, mas construção de fé. Quando a alma perde o senso do amanhã, há dias em que o futuro parece ter sido apagado, quando nem a esperança faz sentido, quando a alma tenta olhar para frente, mas tudo o que vê é descontinuidade, um vazio que não se preenche com palavras de ânimo, nem com promessas de recomeço. É esse o cenário do Salmo 102, um dos textos mais intensos e esquecidos das Escrituras. Ele não é uma oração otimista, é uma declaração de esgotamento existencial. O salmista escreve:
O meu coração está ferido e seco como a erva, de modo que até me esqueço de comer o meu pão. A angústia aqui não é simbólica. Ela invade o corpo, altera o apetite, consome as forças. Ele diz que os seus dias se vão como sombra que declina. Tudo nele grita fim, mas por algum motivo ele ainda está escrevendo, ainda está orando, ainda está confessando que mesmo quando tudo em si parece morrer, ele se volta para o Deus que vive para sempre. O contexto hebraico desse salmo revela que ele foi escrito por alguém em aflição profunda, quando derrama sua queixa diante do Senhor. A palavra usada para queixa, nesse caso, não é uma simples reclamação. É um tipo de lamento intenso, muitas vezes feito com o rosto no pó. É uma oração que não se preocupa em parecer bela. É uma alma exposta, crua, sem filtro. Esse salmo se destaca porque não tenta trazer resolução rápida. Ele não apresenta uma mudança repentina de clima emocional, como outros salmos que começam na dor e terminam na vitória. Aqui, a maior parte do texto permanece no vale. E isso tem um propósito: ensinar que a espiritualidade não se mede pela ausência de sofrimento, mas pela persistência da fé mesmo dentro dele. O salmista diz: "Os meus inimigos me afrontam todo o dia", mas logo depois afirma: "Tu, Senhor, permanecerás para sempre". É como se dissesse: "Eu não sei se vou continuar, mas sei que tu continuarás". E isso basta. Quando a alma perde o senso do amanhã, ela pode se apoiar no Deus que já está no amanhã. Quando o coração não encontra mais chão no presente, ele se lança no caráter imutável de um Deus eterno. Esse salmo aponta para algo mais profundo, a eternidade como antídoto para o desespero. O salmista vê sua vida passando como vapor, mas reconhece que Deus permanece. Isso não resolve o sofrimento, mas ressignifica o tempo. A dor deixa de ser final. Torna-se parte de um processo que será vencido na eternidade. A alma cansada não precisa de um futuro imediato. Precisa de uma âncora eterna. Se você sente que perdeu o amanhã, este salmo é para você. Não se envergonhe de dizer a Deus que está exausto. Ele não se impressiona com sua força, mas se aproxima da sua fraqueza. Ele não exige que você enxergue longe, só pede que você olhe para ele. A eternidade está viva, e é nela que a alma reencontra o sentido de existir, mesmo quando o hoje não faz mais sentido. A fé que sussurra no meio da loucura. Nem sempre a fé grita. Há dias em que ela apenas sussurra. Dias em que o caos mental é tão intenso que até mesmo orar se torna um esforço quase insuportável. O Salmo 6 é o registro de uma alma em colapso. Não físico, não apenas emocional, mas espiritual. É a oração de quem sente que está no limite da sanidade, mas ainda assim volta os olhos para Deus, mesmo sem entender como será salvo daquela tempestade interna. Tem compaixão de mim, Senhor, porque estou enfraquecido. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está profundamente perturbada. A palavra perturbada, usada aqui, carrega, no original hebraico, a ideia de desorganização interna, uma agitação que tira o eixo da mente e da alma. Não é apenas tristeza, é desintegração interior. É como se algo dentro do salmista tivesse se quebrado e ele não soubesse como reconstruir. Esse salmo mostra um homem que não teme expor sua fraqueza. Ele está desorientado, emocionalmente desfigurado, à beira do colapso. E mesmo assim, ele ora, não com eloquência, mas com urgência. Ele não tem forças para declarar promessas, só tem lágrimas. Ele mesmo diz: "De noite faço nadar a minha cama, de lágrimas a alago". Isso não é poesia romântica, é desespero sagrado, é dor santificada pela oração. Nesse ponto é importante entender que a espiritualidade bíblica não exige força constante. A fé não é um estado permanente de coragem.
Ela também se manifesta no clamor mais frágil, no pedido mais simples, no gemido não verbalizado. Quando a alma está perturbada, o Senhor não exige firmeza. Ele escuta o gemido, ele recolhe a lágrima, ele interpreta o sussurro. A fé que sussurra é talvez a mais pura, porque já não depende de sentimentos, já não espera confirmação. Ela continua crendo, mesmo sem saber como. E nesse salmo há uma virada poderosa. Depois de toda a dor, de toda a exposição, o salmista declara: "O Senhor ouviu a voz do meu pranto." Ele não diz que tudo melhorou, mas afirma com convicção: Deus ouviu. Isso muda tudo. A restauração não começa quando a dor termina. Começa quando a alma percebe que Deus não a abandonou, mesmo no seu ponto mais fraco. O choro não foi ignorado. A confusão não afastou a presença. O Senhor estava ali, mesmo quando tudo parecia perdido. Se você está vivendo um tempo de caos interior, em que nem orar parece funcionar, este salmo é sua âncora. Não desista de clamar, mesmo que a voz esteja fraca, mesmo que só reste um sussurro. Deus ouve, Ele não exige clareza. Ele responde à sinceridade. E mesmo na confusão da sua mente, Ele continua sendo o Deus da paz, que excede todo entendimento. Quando o medo entra pela porta da noite, a noite tem o poder de intensificar tudo o que já é sombrio. O medo, que durante o dia parece suportável, na escuridão toma proporções maiores. Pensamentos que estavam adormecidos despertam, cobranças internas se agigantam, e a alma, que já estava frágil, se vê cercada por temores que não consegue silenciar. O Salmo 55 foi escrito a partir desse lugar, não apenas de perseguição externa, mas de tormento interno, de ansiedade que consome como veneno silencioso. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. A linguagem aqui é brutal. Não há tentativa de suavizar o estado emocional do salmista. Ele está sob pânico, esmagado por uma angústia que o paralisa. O versículo seguinte revela o clímax da sua aflição. Quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Essa frase não é fuga emocional. É o grito de quem quer desaparecer para não afundar. O contexto desse salmo é ainda mais denso. O salmista está lidando com traição. A dor não veio de um inimigo distante, mas de alguém íntimo. Alguém que andava com ele, que partilhava conversas e adoração, agora virou inimigo. E isso agrava tudo. Porque o medo que nasce da perda da confiança nos outros rapidamente se transforma em medo da própria instabilidade interna. A alma começa a duvidar até de si mesma. E é aí que entra a ansiedade noturna. No silêncio da noite, quando o mundo adormece, a mente acorda. E com ela, os fantasmas da dúvida, do arrependimento, da culpa e do "e se?". O salmista reconhece que não tem forças para lutar contra isso. Então, ele faz o que os ansiosos espirituais precisam aprender a fazer. Ele entrega. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Esse versículo não é teórico. É um mandamento cheio de dor e fé. A palavra lançar aqui no original tem o sentido de arremessar com força. Não é uma entrega passiva, é uma rendição urgente. Uma forma de dizer: Senhor, isso está pesado demais, leva tu. A beleza desse salmo está no reconhecimento de que Deus não apenas suporta a alma ansiosa, mas sustenta o que ela não consegue carregar. O medo pode entrar pela porta da noite, mas a presença de Deus é a fortaleza que fecha as janelas da alma. Ele não promete ausência de aflição, mas garante estabilidade no meio do caos. Se você conhece o peso das noites sem sono, se já sentiu o coração acelerar sem motivo aparente, os pensamentos desorganizados como enxames, a sensação de que vai desmoronar mesmo sem razão clara, este salmo é a sua oração. Lance o seu cuidado.
Arremesse seus temores. Deus não se irrita com sua ansiedade. Ele se compadece e, mais do que isso, ele sustenta. A noite pode intensificar a dor, mas também revela a luz que vem de onde não se espera. Quando o medo entrar, que ele encontre você de joelhos e Deus em pé ao seu lado. A dor que anuncia o Redentor. Há um salmo que termina sem resposta, sem alívio, sem reviravolta. Um salmo onde o clamor não encontra eco, onde a dor não se converte em vitória, onde a escuridão parece durar até o último versículo. Esse é o Salmo 88, o mais sombrio de todos. Nele não há promessa visível, nem palavras de esperança no final. É uma oração que termina como começou, com angústia. E, no entanto, é uma das expressões mais profundas da fé que atravessa a dor sem se desviar da presença de Deus. A maioria dos salmos lamenta, mas termina com um louvor. Este não. Este lamenta do início ao fim. A minha alma está farta de males, e a minha vida se aproxima da sepultura. Essas não são palavras poéticas. São declarações desesperadas de quem sente que a morte é mais próxima do que o consolo. É uma confissão de quem anda na escuridão sem saber se haverá amanhã. O salmista descreve a si mesmo como alguém rejeitado, esquecido, encerrado nas profundezas, sem força, sem amigos, com o rosto coberto pelas trevas. E ainda assim, a oração não cessa. Mesmo no fundo, ele continua chamando: Senhor, de manhã te apresento a minha oração. Isso revela um tipo de fé que não depende de sentir. Uma fidelidade que se mantém mesmo sem alívio. No contexto da cultura hebraica, o silêncio de Deus era um dos maiores temores espirituais. Sentir-se esquecido por Deus era equivalente à morte em vida. Mas esse salmo nos mostra algo surpreendente, que até a sensação de abandono pode ser trazida diante dele. O salmista não esconde a dor. Ele transforma a dor em oferta. E isso é sagrado. E é aqui que a revelação se aprofunda. Este salmo, mesmo sem dizer diretamente, carrega uma profecia. Ele antecipa a experiência do próprio Cristo na cruz. Quando Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava vivendo o Salmo 88 em carne viva. Ele entrou no silêncio de Deus para que nós nunca mais precisássemos habitá-lo. Ele foi rejeitado para que pudéssemos ser recebidos. Desceu às profundezas para nos levantar. A ausência de resolução neste salmo aponta para o Cordeiro que tomou sobre si a dor não resolvida do mundo. Ele é a resposta que o salmista não teve. É o final que aquele lamento não viu. O Salmo 88 é a sombra da cruz, e a cruz é a luz que o preenche. Se você se encontra num lugar onde tudo parece escuro, se sua oração termina com um ponto final sem resposta, se a alma está cansada demais para esperar uma virada, olhe para a cruz, não como solução mágica, mas como a certeza de que Deus já entrou onde você está. Ele conhece a escuridão. Ele já esteve aí. E é exatamente por isso que a sua dor, hoje, anuncia o Redentor. Não há final feliz nesse salmo, mas há um Deus fiel o suficiente para incluir esse salmo em sua palavra. Isso nos ensina que até as orações mais sombrias têm lugar no coração do Pai, e que nenhuma dor sincera é rejeitada no altar. A angústia do salmista encontrou eco na cruz, e na cruz, todos os que clamam em meio à dor encontrarão redenção.